Olá, espero que você esteja muito bem. Nós faremos agora a prática terapêutica do dia, que está sempre alinhada ao movimento que o dia nos pede. Esses movimentos sistêmicos são associados à lei do tempo natural. E hoje ele chega no seguinte sentido: você está disposto a encarar o que bloqueia sua verdade e sua lealdade ao coração? Aqui há convite à ousadia, à consciência da polaridade, à transformação da dificuldade em oportunidade e à integração do amor leal como bússola. Este é um exercício para reconhecer onde você permanece preso, onde se permite brincar e onde ainda precisa alinhar-se com a rede maior da vida. Ao longo do movimento, você aprenderá a identificar os padrões que sustentam rigidez, medo ou controle, despertar a criança interior como força de leveza e criatividade, transformar desafios em catalisadores de expansão, acessar a lealdade radical ao próprio coração e reconhecer e se integrar a uma rede maior de cooperação e consciência. Este é um convite à autoconsciência profunda, à expansão da consciência e ao alinhamento com a lei do tempo natural, trabalhando diretamente sentimentos como coragem, leveza, aceitação, amor e cooperação. Descubra como transformar a ação impulsiva em respostas conscientes. E hoje o dia pede que você acolha a polaridade, vendo luz e sombra como complementares. Traga leveza, humor e improviso ao seu dia. Encare desafios como reveladores de força e dê espaço à criatividade. Você conseguirá atingir este estado ideal hoje, sendo leal a si e aos outros, cooperando em vez de controlar, transformando dor em aceitação e expressando amor verdadeiro para atrair sua verdadeira família de alma. Você vai agora se colocar em uma postura confortável, fechar os olhos e relaxar. Nós faremos agora 3 respirações bem profundas. Respire pelo nariz, exale pela boca. E à medida que você respira, sinta que seu corpo começa a se desintegrar, iniciando pelos pés até atingir o topo de sua cabeça. É neste momento, quando nós nos despimos da materialidade, nos tornando apenas consciência, que atingimos o poder de criação de realidades. E é neste estado que nós criaremos a realidade que este movimento nos traz. Vivemos cercados por dualidades, esforço e descanso, controle e entrega, riso e dor. A seriedade que carregamos pode ser apenas um truque da ilusão. E a leveza abre brechas, fazendo a vida voltar a respirar. O que você faz com a liberdade que o riso te devolve? Não adianta apenas romper estruturas se não há direção. A quebra sem lealdade é só caos. Devemos ser radicais na lealdade ao coração, mesmo quando isso nos obriga a rever vínculos, a abandonar velhas máscaras e a cooperar de um modo que não nos deixa mais voltar atrás. Hoje o campo vai nos mostrar que a magia só se estabiliza quando atravessa o teste da fidelidade ao que é verdadeiro.
E é nesse fio que caminharemos, entre a ilusão que precisa ser rasgada e a lealdade que precisa ser assumida. Você está pronto para descobrir a quem, de fato, o seu coração é leal? Respira. Hoje vamos olhar para o campo das polaridades. Um campo que, em sua aparência, pode ser confuso, desafiador, às vezes até cruel. Mas também é o mesmo campo onde mora a magia, a cooperação e a fidelidade ao que é verdadeiro. Deixe que seu corpo se prepare para caminhar entre arquétipos que revelam tanto o peso quanto a cura. Veja, à sua frente estão 5 forças. Não são personagens inventados, são presenças que vivem dentro de você, esperando o momento de serem reconhecidas. A primeira delas é o peso da seriedade. Ele carrega a armadura da rigidez, fala com a voz do esforço, mede tudo com controle e julgamento. Quanto da sua energia está presa nessa armadura? Ao lado dele surge a criança brincalhona, irreverente e imprevisível, capaz de desarmar em segundos o que a mente levou anos para construir. Observe se você ainda permite que essa criança viva ou se a trancou para manter uma imagem adulta que pesa mais do que sustenta. Diante deles está o desafio. Não é inimigo, nem aliado fácil. É a pedra no caminho, a muralha que obriga a parar, pensar, mudar. Ele parece atrapalhar, mas dentro dele mora a chance da sua maior expansão. Você tem fugido ou tem olhado no rosto desse desafio? Agora veja o coração leal, firme, transparente, incapaz de falsidade. Ele não negocia com a mentira nem com as máscaras. Ele só sabe ser inteiro e por muitas vezes dói. Quão fiel você tem sido ao que o seu coração já sabe? Por fim, contemple o nó cristalino. Não é uma figura isolada, mas uma rede que só existe quando cada peça ocupa o seu lugar em honestidade. Aqui não há espaço para controle ou rigidez, só cooperação verdadeira. É a configuração que mostra que você é parte, mas junto você é cristal. Agora escolha em qual desses arquétipos você se vê hoje. Em qual deles você teme se ver? Caminhe até o lugar que mais te chama ou até aquele que mais te incomoda. O campo só se revela quando você ousa se posicionar diante dele. Diante de você não estão apenas figuras simbólicas, mas espelhos daquilo que vive no seu próprio campo.
Observe com atenção. Não escolha com pressa. Sinta. Será que você hoje veste a couraça do peso da seriedade, sustentando uma rigidez que sufoca e julgando até os seus próprios passos? Ou será que dentro de você ainda respira a criança brincalhona, pronta para rasgar a ilusão com riso, espontaneidade e improviso? Talvez esteja parado diante do desafio, enxergando apenas a dor, sem perceber que ele é mestre disfarçado de obstáculo. Pode ser que o chamado venha do coração leal, que não aceita máscaras e exige de você fidelidade radical ao que é verdadeiro. Ou ainda que a sua alma deseje o nó cristalino, a rede que só se forma quando você abandona o controle e se permite pertencer de verdade. Agora caminhe, coloque o corpo no lugar que mais te chama, seja pelo desejo ou pelo desconforto. Permita-se ocupar o arquétipo que pulsa em você neste momento. É desse lugar que o campo começará a te revelar o que ainda precisa ser visto. Agora permita que os arquétipos se encontrem, como forças que se olham nos olhos. Se você está no peso da seriedade, vire-se para encarar a criança brincalhona. Sinta a provocação em seu corpo. O que você tem medo de perder se você se permitir rir, improvisar, brincar? E o que de fato você já perdeu por carregar o peso do controle? Se você está no desafio, pare diante dele como diante de um guardião de fronteira. Ele é realmente seu inimigo ou apenas o trampolim que exige que você salte mais alto do que jamais pensou? Se você está no coração leal, coloque a mão no coração. Qual dor ainda te prende e que poderia agora ser transformada em aceitação? Onde você ainda negocia sua verdade em troca de segurança? E se você está no nó cristalino, olhe ao redor. Veja os outros corpos no campo como partes de você mesmo. O que muda quando você reconhece que não está só? Que a sua verdade só ganha força quando se junta às outras verdades. Permita que cada arquétipo se revele. Não fuja do desconforto. É exatamente no ponto em que você gostaria de desviar o olhar
que a transformação começa. Agora mova-se. Do ponto em que você está, atravesse o espaço. Caminhe até o coração leal. Sinta cada passo como se o corpo dissesse: estou disposto a abandonar a máscara e me expor àquilo que é verdadeiro. Quando chegar diante dele, pare. Respira. Permita que a lealdade não seja um fardo que exige, mas uma resposta que liberta. Receba o coração como bússola que aponta para a verdade, mesmo quando isso custa vínculos, ilusões ou seguranças. Agora, a partir do coração, olhe novamente para os outros arquétipos. Veja a seriedade não como prisão, mas como estrutura que pode sustentar. Veja a criança brincalhona não como folga, mas como força que quebra a ilusão. Veja o desafio não como inimigo, mas como um mestre disfarçado. Veja o nó cristalino não como ideia abstrata, mas como corpo vivo que pede a sua parte inteira. Tudo se reorganiza quando atravessado pelo fio da lealdade do amor. O coração não elimina a polaridade, mas a estabiliza. Ele não resolve os conflitos, mas os revela pelo que são, portais para a sua própria inteireza. Sinta o campo se alinhar dentro de você. Hoje você entendeu que não pode viver preso na seriedade nem na ilusão da dificuldade. Mas a verdadeira resposta não está em simplesmente brincar ou negar o peso. A resposta está no coração que sabe amar, que é leal à sua verdade e que reconhece: sozinho você é parte, mas junto você é cristal. O dever de ação provocado por este movimento só encontra raiz quando o coração se torna guia. Sem ele, a ação é vazia. Com ele, a vida se alinha ao que é maior: amar, universalizando a lealdade. Até onde você está sendo leal ao que o seu coração sabe? E o que aconteceria se a partir de hoje fosse essa lealdade e não o medo que guiasse suas escolhas?